Olá pessoal, meu nome é Patrícia Sá e esse é o nosso canal Simplificando o Artesanato. E sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro perguntas e respostas aqui do canal. Pessoal, resolvi fazer esse tema porque eu andei olhando lá nos vídeos e por mais que eu faça o vídeo, tente falar para vocês, explicar sobre o produto, sempre tem várias perguntas lá e fica um pouco difícil a gente responder uma a uma para todo mundo. Então eu fiz uma coletânea em alguns vídeos e hoje eu vou trazer alguns temas aqui para vocês bem interessantes, tá bom? Eu espero que até para quem assistiu o vídeo e não teve coragem de perguntar, isso já ajude, ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho do verniz craquelê, esse queridinho que é aí top aí do nosso canal. As perguntas mais frequentes que eu vi por lá foram as seguintes: posso diluir o verniz craquelê? O meu verniz craquelê tá muito grosso, porque quando ele vai ficando no final, ele vai ficando mais denso, mais grossinho. Posso diluir com água? Não, pessoal, não pode. Por quê? A água, ela contém muitos sais minerais, às vezes até flúor na composição. Então, quando você adiciona água a qualquer produto, você está ali quimicamente modificando aquela composição. Como esse verniz ele é usado para craquelar a tinta, se você diluir ele com água, você vai alterar a característica do produto. Então, o que eu indico? Quando você comprar o verniz craquelê, não demore tanto para usar todo o produto. Feche ele muito bem, deixe ele num lugar onde ele não vai ficar úmido, não entre ar, tá? Porque o armazenamento desse produto também dá interferência. Outra coisa, não deixe ele jogado dentro de uma caixa, deitado. Deixe ele em pezinho num local, bem ali tranquilinho, tá bom? Que você vai conservar mais aí o seu produto. Então, não é recomendado diluição para o verniz craquelê. Aliás, para nenhum tipo de craquelê, ok? Bom, depois de seco, posso invernizar? Isso realmente foi uma pergunta frequente lá no canal, porque eu esqueci mesmo de falar sobre isso. Você pode invernizar sim o verniz craquelê, depois de bem sequinho, com qualquer tipo de verniz, tanto a base de solvente quanto a base de água, ok? Pode até passar goma laca também. Terceira pergunta: posso usar a pátina em cera por cima do verniz craquelê? Não, pessoal. A pátina em cera a gente usa apenas no kit Craquelex. Aquele kit Craquelex, tanto colorido quanto o incolor, tá bom? Aquele lá você consegue passar a pátina em cera e vir com o paninho limpando e deixar que a cera entre apenas no craco. No caso do verniz craquelê, isso não vai acontecer, tá? Porque o craquelamento dele é diferente, ele não tem, ele não fica fundo o suficiente para dar esse contraste e vai manchar o seu craquelado, tá bom? Posso passar qualquer cor de fundo? Sim, isso eu falei lá no vídeo. O que você tem que prestar atenção? No contraste das cores. Não adianta você passar um fundo claro e depois passar um branco para craquelar. Não vai dar o contraste. Então, é importante o contraste das cores. Fundo escuro, um craquelê mais claro, fundo claro, um craquelê mais escuro, tá bom? E também outra pergunta que fizeram foi se poderia passar qualquer tinta embaixo. Sim, você pode passar tinta acrílica, tinta PVA, tinta metálica, ok? Qualquer tipo de tinta para artesanato, ok? Outra pergunta: posso passar no fundo ou para craquelar, né, por cima do verniz craquelê, a tinta para tecido? Não, pessoal. Por quê? A tinta para tecido, ela tem uma resina e uma composição totalmente diferente das tintas que foram feitas por artesanato, para madeira, para o vidro, enfim, tá?
Perguntaram também se a tinta acrílica que eu falo seria a tinta para tecido. Tinta para tecido não é tinta acrílica, tá? Ela não tem nenhuma característica PVA ou acrílica. A tinta para tecido, ela simplesmente é tinta para tecido, tá? Como ela, quando ela seca, ela cria uma, vamos dizer, uma película, um pegamento, ela para se fixar no tecido. Se você usar ela por cima do verniz craquelê, além dela não abrir, ela pode soltar, mesmo passando o verniz, tá bom? Posso fazer em qualquer superfície? Pode. Você pode fazer na madeira, no vidro, no plástico. Eu até mostrei alguns exemplos. Sendo que no vidro e no plástico eu recomendo que você faça aquela preparação, né, com o... Ai, me sumiu a palavra. Aquela preparação com o primer. Desculpa aí, gente. Aquela preparação com o primer. No meu canal tem vídeo falando sobre como preparar o vidro e o PET, tá? É só vocês procurarem lá nos vídeos que tem tudo sobre isso, inclusive sobre verniz, ok? Todas essas perguntas que eu tô falando estavam só no vídeo do verniz craquelê, ok? Posso passar tinta metálica por cima para craquelar? Não. O que que acontece? A tinta metálica, ela é muito densa, ela tem um pigmento muito denso, então ela não abre em cima do verniz craquelê, tá bom? Então a gente não recomenda, a Acrylex não recomenda que passe tinta metálica por cima do verniz craquelê, porque não vai abrir. Pode ser que abra até em alguns pontos e outros não. E aí vai estragar o seu craquelado, ok? E se posso usar qualquer tipo de verniz, eu já falei que sim. Beleza? Então essas foram as principais perguntas lá do nosso verniz craquelê. Espero que eu tenha ajudado aí. Vamos para um segundo tópico. Deixa eu ver aqui. Sobre a goma laca, tá? Tem um vídeo aí no nosso canal, para quem tá chegando agora e não conhece, se quiser se inscrever aí, que o nosso canal ele é bem legal para tirar dúvidas, tá bom? Sobre artesanato, principalmente sobre produtos. Tem um vídeo aí muito bacana que eu falo sobre goma laca. Goma laca, os 3 tipos que existem aí no mercado. Eu sempre elucido aqui no meu canal que eu falo sobre os produtos da Acrylex. Eu não conheço os produtos de outra marca para estar falando se de tal marca resolve, principalmente se for de loja de construção, tá? Então, aconteceram algumas perguntas lá que nem deu para mim responder, tá bom? Então, eu sempre deixo bem claro que quando eu falo sobre um determinado produto, é da marca Acrylex, que é o nosso parceiro aqui do canal, tá? Se eu passo a goma laca num vidro, por exemplo, eu posso lavar esse vidro ou esse PET depois? Pode, tá? Porque a goma laca ela é um impermeabilizante. Nesse caso, quando você vai passar a goma laca para finalizar uma peça, lá no meu vídeo eu recomendo a goma laca incolor, ok? Para você ter uma maior segurança, você passa 2 demãos e a goma laca seca muito rápido, porque ela é a base de álcool, então o álcool evapora rapidinho e aí ela seca rápido, ok? Isso tá tudo lá no canal, lá no vídeo, né? Posso usar a goma laca em plástico? Sim, é o que eu acabei de falar, tá bom? Sobre a diluição da goma laca. Existe uma diferença entre diluição e quando está escrito solúvel em. O que quer dizer solúvel em? Quer dizer que a partir do momento que você usa um pincel, um rolinho, alguma coisa desse tipo, você pode lavar esse pincel, esse rolinho, em determinado produto que está escrito ali. Então, no caso da goma laca, solúvel em álcool a partir de 70%, ok? Então, quer dizer que eu posso estar lavando aí meu pincel, meu rolinho, enfim, nesse álcool para retirar o produto. Quando a gente fala de diluir,
o que que acontece? Lá no canal eu falei que existe a tal da goma lá, casa de barata, né? Então, quando você compra, elas são cascas, são algumas lascas, e você vai diluir no álcool também, ok? Porém, só a goma laca indiana a gente recomenda a diluição. A purificada e a incolor, a gente não recomenda diluição nenhuma. Usar como vem, do jeito que vem, tá? Tempo de secagem, aí depende, ela seca rápido, mas depende também se tá numa época de muito frio, se onde você mora é muito úmido, vai demorar um pouco mais. Isso não só a goma laca, como todos os produtos, tinta, verniz, enfim, tá? Posso aplicar no tecido? Não, gente. Diretamente no tecido, não. Ok? Essa pergunta foi feita no caso assim, a pessoa pegou uma caixinha de MDF e fez uma decopagem com o tecido, forrou essa caixinha com tecido, né? Tem um vídeo no meu canal que eu ensino também forrar a caixa com tecido, e lá eu explico passo a passo certinho como é para finalizar esse processo, tá? Então você dá uma olhadinha lá que você vai ver que é bem bacana. Mas passar a goma laca direto por cima do tecido não é legal, ok? Tem que se passar um produto antes, vai lá no meu vídeo saber. Tem que passar um produto antes para depois passar a goma laca ou o verniz da sua preferência, tá? E na peça de gesso? Na peça de gesso você pode passar também a goma laca para acabamento tranquilamente, tanto para envelhecer como para deixar brilhante, tá? Teve uma dúvida também no vídeo da caneta Acryl Pen, ok? Que foi a pergunta mais comum lá: se eu usar a caneta Acryl Pen, ela sai? Gente, a caneta Acryl Pen, ela é simplesmente a tinta de tecido na caneta. Se a tinta de tecido não sai, a tinta da caneta também não vai sair. Porém, tá? O fabricante diz que toda caneta Acryl Pen ou a tinta para tecido tem que ser usado em tecidos de algodão. Se você usar em tecido sintético, com a lavagem, essa tinta pode se soltar, ok? E para finalizar, a gente vai falar sobre a Chalk Paint, que é a tinta que tá no auge aí, tá? Na verdade, a gente teve poucos questionamentos sobre a Chalk nesse vídeo, porque eu já fiz um vídeo explicando e falando sobre a tinta, né? Mas assim, a pergunta diferente que tinha lá: se a gente pode usar a Chalk no papel, porque a pessoa queria decorar algumas caixas de papelão, algumas caixas que ela tinha lá. Pode sim, porque é uma tinta que contém pouca água, então vai pegar bem bacana na sua caixa de papelão, tá? Desde que o papelão seja grossinho, você não vai passar num papel muito fino, que aí, né, vai enrugar tudo, ok? Mas pega tranquilamente. Teve uma questão sobre: passei no vidro e soltou, o que eu faço? Uma das características da Chalk mais importantes é o tempo de secagem. Se você não respeita o tempo de secagem de uma demão para outra, a tinta vai soltar. Ela é uma tinta que ela foi desenvolvida para você trabalhar em madeira, ok? Esse é o mais importante que vocês tenham em mente. A Chalk Paint é uma tinta para madeira. Não importa se você vai pintar um móvel, se você vai restaurar, se você vai pintar uma caixinha, isso aí é indiferente, mas ela foi desenvolvida para madeira e também pode ser usada em outras superfícies. Por exemplo, na parede, você quer fazer um stencil na parede, você quer pintar uma parte da parede, fazer um desenho, alguma coisa, ela também é ótima para parede. Ela é uma tinta home decor. Ah, mas fala que pode ser usada no vidro, pode ser usada no PET, pode ser usada em várias superfícies. Porém, o tempo de secagem é importante. E outra coisa importantíssima: toda tinta
toda, não importa se é chalk, se é acrílica, se é PVA, toda tinta requer um acabamento, ok? Quando você vai comprar um móvel, ou ele tá laqueado, ou ele tá envernizado, ou ele tá encerado. Então, a tinta sempre tem um acabamento, ok? Então, a pergunta foi, o que eu faço para não soltar desse vidro? Você vai passar tinta, você vai passar verniz Acrylfix fosco, que é um verniz à base de solvente. No caso, se você quiser limpar o seu vidro, não vai ter problema nenhum, ok? E fosco, por quê? Para conservar a característica da chalk paint, que é essa textura de giz bem fosco, ok? E decopagem sobre a chalk, porque o que acontece? A chalk ela é uma tinta que mancha. Então, você vai fazer uma decopagem, você tem que tomar cuidado com o excesso de cola. Se eu tenho que preservar a tinta fosca, a cola, se ela sair muito, ela já vai deixar brilhante, ok? Então, assim, pode fazer a decopagem em cima? Pode, desde que você não exagere na quantidade de cola. Toma cuidado para não manchar. Teve gente que perguntou se poderia colar filtro de café por cima, né? Pode. Mas o que eu recomendo? Você vai trabalhar, você vai fazer uma decopagem em cima de um móvel, um detalhe na chalk. Beleza, você pode fazer a decopagem. Você vai fazer com filtro de café, pinta com acrílica. Usa o primer, pinta com tinta acrílica ou PVA e usa o filtro de café, ok? Na verdade, é uma tinta para cada ideia. O certo é isso, ok? A chalk ela é uma tinta que foi desenvolvida para um determinado nicho de trabalho, tá? Então, vamos tentar preservar, que fica mais fácil e também mais barato, tá bom? Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Esse foi o nosso primeiro perguntas e respostas, né, Gabi? Foi o nosso primeiro. Eu espero ter mais, mas eu vou tentar fazer abranger assim, né, o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai aí fazer um apanhado, né, nos vídeos, pra tá fazendo esse perguntas e respostas aqui pra vocês, ok? Espero que tenham gostado. Se curtam o vídeo, comentem aí alguma coisa, se gostou, se te ajudou, se ainda vocês ficaram com dúvida em alguma coisa, coloca aí que o nosso canal aqui, Simplificando o Artesanato, é realmente para simplificar o artesanato para vocês, tá bom? Então, um beijo, gente, até o próximo Perguntas e Respostas.